Eduardo Paes acaba de ser vítima de busca e apreensão em sua casa. Muita gente está aí dizendo, viu, olha aí as instituições funcionando, conheça o seu país. A justiça e a polícia não mudaram recentemente, elas sempre foram assim. O que mudou recentemente é que agora nós estamos vendo que elas sempre foram assim. Por que nós estamos vendo? Porque pessoas importantes vêm sendo vítima da discricionalidade, enfim, da arbitrariedade, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário, enfim, do Ministério Público. Você viu aí recentemente, na semana passada, o caso de um menino negro que foi preso porque alguém identificou ele como... Isso foi no Rio de Janeiro, em Niterói, porque alguém identificou ele por meio de foto como sendo criminoso, ele participava de uma orquestra, músico, tocava violoncelo. Pois bem, aquele caso é muito interessante, aquele caso não é famoso como Eduardo Paes, né? Não é muitas vezes objeto de vídeos, mas teve muita repercussão. E aí os colegas, a orquestra, foi para frente do presídio onde ele tinha sido preso e fez uma apresentação lá. E aquilo teve uma mídia brutal. E ele foi libertado. Só que ele é um caso, 40% dos presos no Brasil foram presos pela polícia. Eles não foram presos depois de serem julgados, depois de terem direito de defesa, depois de serem condenados. Era o caso desse menino. Ele só não entrou nessa estatística, ele entrou por um período curto, ele só não ficou nessa estatística anos a fio por pertencer a uma orquestra de música clássica, por ter conseguido mídia, mas 40% dos presos no Brasil, milhares, né, estão na situação desse rapaz, que ficou esse rapaz. Eduardo Paes é vítima da mesma lógica. Na verdade, o que eu estou querendo mostrar é que nada disso mudou. O Brasil sempre foi assim, não tem a ver com Bolsonaro, não tem a ver com beneficiar a Crivella. A instituição que espera a Crivella é no dia da eleição, lá, 15 de novembro. Crivella tem um ruim péssimo, um ótimo e bom, a avaliação ótimo e bom do Crivella é da ordem de 20%. Isso significa que Crivella será derrotado. Se ele for eleito, será o primeiro prefeito eleito com 20% de ótimo e bom. Pode até ser que Crivella não vá para o segundo turno. Isso que está sendo feito com Eduardo Paes não interfere na imensa dificuldade que Crivella terá. Aliás, Eduardo Paes pode vir a ser candidato. Isso daí é uma politização exacerbada da justiça, coisa que sempre houve por conta dos poderes que a justiça, o Ministério Público e a polícia têm nas mãos. Poderes sem controle. Então, o que nós estamos vendo, repito, isso é importante, isso atingindo pessoas que têm mídia, pessoas famosas, empresários, construtores, ex-presidente. É muito interessante. Pega você a lista dos candidatos a governador do Rio de Janeiro em 2018. Veja lá a lista. Faça esse esforço. Entre no Google, coloca candidatos a governador 2018 Rio de Janeiro. Vocês vão ver só tinha um candidato ali que teria condições, teria experiência para governar o Rio de Janeiro, que era Eduardo Paes. Foi para o segundo turno, sofreu uma derrota cachapante para Witzel, chegou a ganhar no município que ele governou, o município do Rio de Janeiro, por uma vantagem muito pequena, 1%, uma vantagem muito pequena. Mas quando você olha aquilo ali, você diz, bom, o único que tinha realmente currículo para governar o Rio de Janeiro só tinha um, quer dizer, uma miríade de partidos, vários partidos, candidatos absolutamente relevantes, aquele tema que eu sempre falo aqui, a fraqueza do nosso sistema partidário, por ter muitos partidos. Está aí o que está acontecendo com o Witzel, e agora, pelo visto, quer dizer, a elite do Rio de Janeiro, sei lá qual a motivação, leia a matéria da busca e apreensão na casa de Eduardo Paes. Lá pelas tantas, a matéria diz assim, no momento em que essa reportagem havia sido fechado, não sabíamos os fatos que levaram a essa operação. É ridículo, é absolutamente ridículo, né? Nem a reportagem sabia, provavelmente Eduardo Paes também não sabe. Olha, existem casos, teve um caso lá atrás, né? Foi uma busca e apreensão em Brasília, que a pessoa vítima da busca e apreensão
soube, estava lá a polícia dentro da casa dela, a Polícia Federal estava dentro da casa dela, aí ela disse lá, pô, vou ligar a televisão. A polícia, não liga não. Mas a polícia não pode proibir você de ligar a televisão na sua casa. Pois bem, quando ligou a televisão, estava sendo noticiada na televisão a busca e apreensão na casa dessa pessoa. Mas como é que pode? Quer dizer, veja, a gente vai ter que controlar essas instituições estão sem controle. A principal evidência da falta de controle dessas instituições, repito, não é o que acontece com as pessoas famosas, é o que acontece com as pessoas anônimas. Repito, vou insistir nesse ponto, ninguém fala nisso, o que é um grande erro. 40% dos presos no Brasil hoje, presos, estão em prisão provisória, em prisão preventiva. Foram presos em flagrante, eles foram presos pela polícia. Eles não foram presos resultado de um julgamento sequer em primeira instância. E nós estamos aqui debatendo que só pode ser preso no trânsito em julgado na terceira instância. Essas pessoas sequer foram julgadas. Veja só, o habeas corpus é uma instituição, o país que criou o habeas corpus foi o Reino Unido, foi a Inglaterra. Tem lá grandes bases de dados, né, de estatísticas, né, de presos, a situação dos presos, né, presos sem julgamento. A Inglaterra é um dos países que tem a menor proporção de presos sem julgamento. Por quê? A ideia do habeas corpus. Você ter direito ao seu corpo, direito de ir e vir, da privação de liberdade. Você pode ser privado de liberdade depois de ser julgado, porque em juízo você tem direito de defesa. É o mínimo. É o mínimo. Então nós temos 40% dos presos no Brasil que não se defenderam com relação àquilo que eles estão sendo acusados. Mas isso sempre foi assim. As instituições não deixaram de funcionar ou não estão funcionando. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Isso é o Código de Processo Penal brasileiro. Código de Processo Penal. Até hoje possibilita com que a polícia faça isto. Se tem uma política pública hoje no Brasil de segurança pública, é a prisão em flagrante. É a única coisa que o Brasil sabe fazer, prisão em flagrante. E a pessoa é presa, fica aguardando o julgamento, anos a fio, presa. Repito, era o caso do menino lá da Orquestra de Niterói. Essa mesma discricionalidade, essa mesma arbitrariedade está sendo aplicada agora a Eduardo Paes. Eu não quero fulanizar, particularizar Eduardo Paes. Eu quero mostrar que ele é um caso de inúmeros e que isso é uma regularidade no funcionamento da polícia, do MP e da justiça no Brasil. É o funcionamento inquisitorial. Lula, uma vez ele falando lá na Faculdade de Direito da USP, né, disse, olha, quando eu fui julgado eu vi lá o promotor do lado do juiz, senta do lado do juiz. Não foi só com ele, não é só com ele. Pega, as pessoas dizem, não pode, o Estado é laico, né? Então você vê lá o plenário do Supremo Tribunal Federal, tem um crucifixo lá no alto do plenário do Supremo Tribunal Federal. Além do crucifixo, tem o procurador sentado à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, o que sinaliza o quê? Privilegiar a acusação, em detrimento da defesa. A defesa vai lá e sobe no púlpito, fala e sai. E o procurador fica o tempo inteiro sentado, o acusador fica o tempo inteiro sentado do lado do presidente do tribunal. É assim em todos os tribunais. Isso está na Bíblia. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para julgar os vivos e os mortos. Está lá. Então por que ele está sentado à direita? Não está sentado à esquerda, está sentado à direita. Só que ninguém fala disso. É uma instituição, é uma arquitetura inquisitorial. A inquisitorialidade que vitima todos aqueles que têm que lidar com o MP, com a polícia e com a justiça. Bem-vindo, Eduardo Paes. Aliás, ele já estava sendo vítima dessa inquisitorialidade. Agora ela na reta eleitoral. Olha, eu tenho minhas dúvidas se isso vai realmente diminuir o favoritismo de Eduardo Paes. Tenho minhas dúvidas. Não sei, tá? Agora, eu quero aproveitar este episódio, quero aproveitar o ensejo para tocar aqui neste assunto. Tocar no assunto
da inquisitorialidade da justiça, da arbitrariedade da justiça. A justiça que eu falo é um nome geral para as práticas policiais, as práticas do MP, estão todas lá. O que é isso? Não é possível, né? Não cabe aqui a pessoa se revoltar ou ficar, né, apontando o funcionamento do judiciário. De novo, não estou fulanizando, é uma análise. Não cabe apontar somente quando prejudica aquele que você tem alguma simpatia, não importa. Né? Todos nós, em algum momento, podemos ser vítima desse comportamento arbitrário, inquisitorial, completamente aleatório do funcionamento desse sistema jurídico no Brasil. Lamento o que está acontecendo hoje, que é bom, né? É um mal que veio para o bem, é que pessoas importantes, né, estão sendo vítimas disso, e isso está aparecendo e a gente está podendo, né, aqueles que estudam, né, tudo isso aí, agora é possível mostrar isso daí, revela este funcionamento pré-moderno, antigo, medieval de nosso sistema judiciário, de acusação, acusatório do MP e da polícia. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.